eu sou a Thelma e esse é o Que Livro, Que Filme, o canal que traz livros, filmes que eu gostaria de compartilhar com vocês. E hoje, de verdade, eu trouxe um convite recusável, um convite à magia dos livros, um convite ao encantamento que só uma boa leitura é capaz de nos proporcionar. E quem me inspirou a fazer esse convite foi nada mais, nada menos do que o Carlos Ruiz Zafón escrevendo essa obra de arte que é A Sombra do Vento. Falando em magia, eu acho que eu preciso comentar um pouco a forma como esse livro apareceu aqui em casa. Eu terminei minhas leituras, o que eu estava lendo há umas 2 semanas atrás, e fui procurar no meu Kindle livros que eu ainda não tinha lido, que eu tinha comprado e estavam não lidos lá na minha lista, e eu descubro exatamente esse livro. Eu não me lembro quando eu comprei. Eu acho que deve ter sido uma dessas listas de internet que você acha os melhores livros de não sei quando e você acaba comprando e eu esqueci completamente. Mas não importa, li, em 1 semana eu tinha devorado esse livro. Nas primeiras páginas eu estava completamente encantada, completamente apaixonada pelas ideias desse autor e pela história do Daniel Semperi que vai ser contada aqui na Sombra do Vento. Para trazer esse vídeo, ontem eu dei uma olhadinha na internet para conhecer um pouco mais do autor. E o que eu descobri foi que ele lançou o primeiro livro dele em 93. Ele tinha 26 anos, 27 anos, e ele acabou de escrever esse livro e não tinha uma editora, O que é muito comum para jovens escritores, Você escreve e não tem exatamente onde publicá-lo. É exatamente esse momento que eu estou vivendo agora, Essa dificuldade de você ser conhecida ou de levar seu livro para que um editor realmente publique, enfim, goste do seu livro, etc. E esse livro, ele solucionou essa questão de não ter um editor, mandando para um concurso literário, que ele venceu. E o livro é esse aqui, O Príncipe da Névoa, que eu também tenho em casa. Quando eu comprei esse livro, eu não faço a menor ideia, mas ele estava aqui esperando ser lido. Eu já comecei isso ontem, teremos vídeos em breve. Outro que eu descobri, um livro em espanhol, que é a sequência aí do Cemitério dos Livros Escondidos, que eu vou explicar um pouquinho melhor. Mas enfim, eu tinha uma série de livros aqui em casa dele e eu não sabia. Mas, mistérios à parte, vamos falar da Sombra do Vento, que projetou esse autor mundialmente. Hoje, ele é o autor espanhol mais lido no mundo depois de Cervantes, já traduzido para 50 idiomas. Isso é bastante coisa, bem importante esses resultados desse autor. Então vamos falar um pouquinho da história. Eu já adiantei, que é o Daniel Semperi, um menino de 10 anos, quase 11, que tá aí tristonho porque a mãe dele morreu depois da Guerra Civil Espanhola. Eu tô falando de 1945. Término aí da Segunda Guerra Mundial, um pouco antes também terminou a Guerra Civil Espanhola, que marcou muito Barcelona, que é o palco aí de toda essa história. A gente tem o Daniel Semperi, que é filho de um livreiro que luta aí bravamente para manter o seu negócio de livros usados, novos, nesse contexto bem complicado pós-guerras, enfim. E o pai fica muito preocupado com o filho que está sofrendo aí a ausência dessa mãe que ele perdeu. Então ele faz uma proposta para o garoto, fala assim, olha, eu vou te levar num lugar muito especial, mas secreto, você não vai poder revelar isso para ninguém. Então eles se embrenham nas ruínas de Barcelona e acabam aí em frente a um casarão que a forma de você bater na porta, você tem uma figura de um diabinho para fazer o toque-toque na porta. Enfim, é nesse clima aí de mistério que eles adentram ao Cemitério dos Livros Esquecidos, É um lugar gigantesco, cheio de prateleiras de livros, corredores infinitos, um labirinto de livros esquecidos guardados nesse local. E o pai do Daniel
vai explicar para ele qual é a essência aí desse cemitério. Para isso, eu até separei aqui um pedacinho para ler para vocês, para mostrar a beleza da linguagem desse autor e para vocês entenderem, e para vocês se sentirem mais tentados a lerem o livro. Mas vamos lá, a explicação do pai do Daniel para esse cemitério de livros. Esse lugar é um mistério, Daniel, um santuário. Cada livro, cada volume que você vê tem alma. A alma de quem o escreveu e a alma dos que o leram, que viveram e sonharam com ele. Cada vez que um livro troca de mãos, cada vez que alguém passa os olhos pelas suas páginas, seu espírito se expande e a pessoa se fortalece. Então você imagina esse discurso permeado aí em todas as páginas do livro. É uma escrita bonita, poética em forma de prosa, imperdível. O pai acaba explicando para o Daniel que ele tem o direito, quando é a primeira visita dele naquele cemitério, a escolher um dos livros e levar consigo, contando que ele guarde esse livro para sempre, que ele seja o guardião daquele volume, daquela história. O Daniel percebe a importância desse ato, né, e a responsabilidade dele, mas não se nega a escolher um dos livros. E assim que ele puxa um livro da prateleira, ele que é o narrador da história, né, o Daniel, olha como ele nos conta esse processo. A decisão estava tomada de ambas as partes, que é aquele ponto, né? Sou eu que escolho o livro ou o livro que me escolhe? Ele acredita que acontecem as duas coisas, de ambas as partes. Ótimo! Escolhido o livro, eles vão para casa e o Daniel passa a noite lendo esse livro e fica completamente apaixonado, encantado por essa história. Olha como ele descreve essa noite de leitura. Página por página, deixei-me levar pelo sortilégio da história e de seu mundo, até que o hálito do amanhecer acariciou minha janela e meus olhos cansados deslizaram pela última página. Isso é só um exemplo, a linguagem empregada é imperdível e eu reforço que o livro tem que ser lido. O que acontece a partir daí é essa paixão pelo livro e por conhecer mais a história do autor, que é um tal de Julian Carax, que é um cara misterioso, parece que morou em Barcelona ou nasceu em Barcelona e foi para Paris, mas os livros nem foram tanto sucesso, mas misteriosamente uma figura sombria persegue esses livros que estão em livrarias, em estoques e destrói os volumes que restaram desse autor. E assim os livros vão desaparecendo e vão se tornando raridades, são cada vez mais desejados. Eu sei que o Daniel vai encontrar um amigo, também livreiro do pai dele, né, esse amigo do pai, para explicar ou para saber mais informações sobre esse autor, e o cara já faz uma oferta pelo livro dele, porque é uma raridade. E isso só instiga mais o Daniel a percorrer Barcelona, percorrer o passado, a investigar o que aconteceu com Julian Carax e por que tem alguém destruindo os livros dele. Parece uma coisa simples, mas essa vai ser a trama da história toda e a gente fica completamente envolvido nesse mistério de crime, de assassinatos, de situações difíceis. Os personagens vão se revelando aos poucos e a gente é presenteado com uma história fantástica. A gente vai conhecer, por exemplo, o Firmin, que era um mendigo que o Daniel conhece aí num dia difícil e ele oferece um vinho muito esquisito para ele, mas a gente vai perceber que eles vão se tornar grandes amigos e ele vai ser um grande companheiro de jornada. Ambos têm um humor fantástico, então você vai rir muito na história. O Daniel tem uma ironia, né? Ele vai crescendo, a gente vai observar esse Daniel, que começa aí nos 10, 11 anos, vai passar para a adolescência e vai se tornar homem, né? Vai chegar à idade adulta. E então a gente vê uma jornada do herói perfeita descrita por esse autor. Bom, eu acho que aqui eu já enumerei todas as razões, quer dizer, algumas delas, na verdade, todas não. Esse livro deve ter milhares de razões para
para você ler essa história, razões para que a gente mergulhe nesse livro e leia, e enfim. Essa é a minha sugestão. Vou preparar os outros futuramente, mas aqui fica esse convite à mágica do leitor, livro e autor, né? A mergulhar nesse tipo de química, de encantamento, de sortilégio que acontece. É essa a ideia de hoje. Enfim, se você gosta de ouvir histórias como essa, de saber sugestões de livros, de filmes, se inscreve no canal e conhece um pouquinho mais do que eu tenho para dizer. Além disso, curta esse vídeo se você gostou. É claro, se você não gostou, curte também, por que não? Não custa muito, né? Então é isso, deixa também seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. É isso.